A raça labrador é uma das raças mais queridas do mundo e uma das raças mais comuns no Brasil. O que fez essa raça ser tão importante que os humanos gostam tanto dela? A origem dos cães da raça labrador é do Canadá, na verdade da região norte do Canadá, chamada de Newfoundland. Acredita-se que pessoas que viviam nessa região, por volta de 1500 e muito, 1600, trouxeram alguns cães para trabalhar, para ajudar na caça, na pesca na região. E quem eram esses cães que foram levados para essa região? Eram um mix de raças, tanto das Ilhas Britânicas quanto de Portugal. Esses cães eram tidos como animais muito leais, muito calmos e trabalhadores. E a partir dessas raças que estavam nesse local, foi se criando novas raças na região. Várias raças. Dentre elas, uma raça chamada The Lesser Newfoundland, também chamada de cão de St. John's, São João. Essa raça é que hoje a gente acredita que criou o labrador. Essa raça era muito apta para o trabalho necessário na região, tanto de pesca quanto de caça, porque eles tinham pelo curto que repelia a água, então eles podiam trabalhar muito bem na pesca dentro da água. E eles também tinham pelo curto que, diferentemente dos cães de pelo longo, não grudava a neve, então eles não ficavam com pedaços de neve presos no pelo. E é uma região muito fria, então isso era bastante importante. Além disso, esses cães trabalhavam no dia a dia, puxando as cordas de um barco para o outro, auxiliando a puxar a rede de dentro da água, pegando algum outro peixe que saía da rede, por isso o nome retrieve, de pegar, né? E além disso, eram cães que adoravam trabalhar. Então eles tinham realmente esse espírito de vontade de atividade, além de, claro, a lealdade que a gente tanto conhece. Apesar de tudo isso, a história do labrador como labrador aconteceu mais para o século de 1900, para a época de 1900, quando ele foi levado e importado para a Inglaterra. Então, a Inglaterra tem uma região que chama Dorset, e essa região era muito importante para a troca, para a venda de pesca, né, para o trabalho de pesca na Inglaterra em relação ao Canadá. Então, vários desses animais foram levados para lá. Os aristocratas da região gostaram muito ao ver toda essa lealdade, ao ver toda essa vontade de trabalhar, toda a capacidade da raça, e começaram a realmente criar a raça. E aí sim foi se criando o labrador. A raça de St. John não existe mais hoje e a gente acredita que ela parou de existir exatamente no momento político em que cortaram-se as trocas entre a Inglaterra e o Canadá. Então a raça parou de vir e parou de ter trabalho. Então as pessoas não criavam mais essa raça, começaram a criar uma nova raça, chamada labrador. Quais são as características físicas e de personalidade do cão da raça labrador? Forte, curto, muito ativo, com o tórax largo e profundo, com as coxas fortes e o traseiro largo. Essas são as características físicas padrão da raça. É uma raça que pode existir em 3 cores, o amarelo, o chocolate e o preto. Existem pessoas que falam num fox red, que seria um vermelho raposa, mas na verdade essa cor, essa pelagem é conhecida como uma graduação do amarelo, não é uma cor nova. E a partir da década de 50 começou a surgir os labradores prateados, que ninguém sabe muito bem a origem, mas acredita-se que foi um cruzamento com a raça Weimaraner, o que não é muito aceito. Aliás, apenas uma associação aceita o labrador prateado. O labrador tem um pelo que não absorve a água, então é muito bom para entrar na água, ele não se molha, e ele tem subpelo. O subpelo protege ele especialmente nas temperaturas muito frias. Um labrador pode pesar entre 25 a 35 quilos quando adulto, e ele tem uma tendência à obesidade, que a gente tem que tomar um cuidado bem grande, já que ele precisa de bastante exercício. Então, exercício para o labrador mantém o peso ideal e mantém a saúde, além do padrão da raça. Bom companheiro, ótimo temperamento, super nariz, ele é um ótimo farejador, não é à toa
que tem tantos cachorros de detecção que são labradores. É um cão que adora água, adora nadar e ele tem a boca solta. O que é a boca solta? É porque ele não podia pegar o peixe e apertar e matar, pegar a caça, apertar e matar. Ele tinha que pegar com a boca tranquila, a boca leve. Então essa boca solta é exatamente por esse motivo. E é um cão super ativo, que adora exercício. Quando a gente fala em ótimo nadador, olha que incrível. Ao longo do tempo, a seleção foi feita para os cães que tinham aquela pelinha entre os dedos, é quase uma mão de pato para poder nadar mesmo. E eles nadam até fundo. Eles também adoram exercício, eles pulam alto e conseguem manter corridas por uma boa distância, que eles têm bastante energia. Então um labrador que vive numa casa, que vive num apartamento, precisa de pelo menos 1 hora de passeio por dia, todos os dias da semana. Inteligente, perspicaz e com muita vontade de agradar as pessoas ao redor. Naturalmente calmo, tranquilo e sem traços de agressão. O padrão de raça do labrador é esse e ele é super conhecido exatamente por isso. Essa vontade de agradar as pessoas, essa tolerância com crianças, com idosos, com outros cães. Mas infelizmente hoje, devido a alguns cruzamentos errados por pessoas não sérias, a gente vê cada vez mais labradores com traços agressivos, com pouca tolerância e com ansiedade alta. Apesar de existir um padrão da raça, de comportamento, de temperamento, é importante lembrar que não basta só isso para você garantir que ele vai ser um cão tranquilo, que ele vai ser tolerante com crianças, com outros cães. O comportamento é multideterminado, ou seja, não é só a genética que afeta. Então você tem que conhecer os pais, conhecer a mãe, conhecer o pai no canil. Se você vir a mãe, ela tem que vir para você toda feliz, procurando a sua atenção, procurando a sua interação. E o pai, se você não puder vê-lo no canil, que às vezes acontece, pelo menos que você tenha referência sobre as características comportamentais dele. E o lado ensinado, o que a gente tem que ensinar o cão, a socialização. Que seja feita uma socialização correta, adequada, especialmente até os 4 primeiros meses de vida. Aí sim, você vai garantir um cão tranquilo com crianças, tolerante com outros cães. Mas lembrando, para uma criança bebê ou muito pequena, por mais que você tenha um cão tranquilo, precisa-se sempre de supervisão de um adulto. Aqui tem um resuminho das características da raça labrador. E presta atenção especial à manutenção, nível de energia e problemas de saúde. Se você quiser saber mais sobre a raça, vai lá no blog da Pet Anjo, que a gente tem mais informações para você ler. E você sabia que existem 2 tipos de labrador? Pois é, os labradores se espalharam pelo mundo todo e desde a década de 50, devido aos cruzamentos que foram feitos, começaram a existir 2 grandes tipos de labrador, o tipo inglês e o tipo americano. E eles divergem não só em relação às características físicas, mas também em relação ao comportamento. Eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um dos tipos de labrador, mas só você vai saber o que é melhor para você, de acordo com o seu estilo de vida e do que você procura num cão. Em relação ao físico do cão labrador inglês e labrador americano, eles são bem diferentes e só de olhar você já consegue perceber isso. O labrador inglês foi selecionado para corpo, para exposição, julgamento, enquanto o labrador americano foi selecionado para trabalho. Então eles são bem diferentes. O labrador inglês, ele tem a cabeça mais larga, tem o crânio mais largo mesmo, ele tem o corpo mais achatado, mais curto, as pernas mais baixinhas, tem a pelagem maior, mais densa e ele tem a cauda mais grossa e mais reta. Enquanto o labrador americano, ele é mais magro, tem a cabeça mais longilínea e menos larga, ele tem o pescoço mais longo e fino, ele tem a cauda mais fina também, então ele é mais alto, eles são bem diferentes, você consegue perceber isso. E não é só a conformação que vai ser diferente, não é só o físico que vai ser diferente, o comportamento deles também está atrelado a isso. O labrador tipo inglês,
além de ser mais forte, mais robusto, com cabeça mais larga, ele é mais calmo, ele é mais pacato, gosta de descansar mais, não é tão afim dos esportes, dos exercícios. Então ele é mais adequado para a vida em família calma. O que não quer dizer que ele também exige exercício, que ele também gosta de gastar energia. Já o labrador americano, que é aquele mais alto, mais fino, ele gosta mais dos esportes. Então ele tem mais energia, ele é mais ativo, gosta de correr mais. O que não quer dizer que ele não é bom para uma família. Ele pode ser bom também para uma família, mas ele tem mais energia. Não quer dizer que todos os cães seguem 100% essa regra, mas é uma regra forte o suficiente, comum o suficiente para a gente ter ela como indicador. Então, se você está buscando um filhote de labrador, lembra disso e pergunta para o criador qual que é a linhagem que ele cria. Cada vez mais se estuda a genética das raças. Então, através de estudos científicos, dados estatísticos, a gente consegue dizer quais são as doenças mais comuns para determinadas raças. E para o labrador, a gente já sabe que existem algumas doenças mais comuns, como por exemplo, a displasia coxofemoral e a displasia de cotovelo. A displasia de cotovelo, a gente sabe que 20% dos labradores vai vir a ter durante a vida. E que são essas doenças? São alterações articulares, tanto do cotovelo quanto do quadril dos cães, que dá muita dor e pode deixar o animal até sem andar, dependendo da gravidade. Outras doenças muito comuns nos labradores são as alterações oculares, dentre elas a atrofia de retina, a displasia de retina e a catarata. Se você tem um labrador, toma atenção, faz um trabalho de check-up regular para prevenir esses problemas, já que a raça tem uma propensão. Apesar da raça labrador ser essa raça tão carinhosa, tão conhecida, tão amada pelos brasileiros, é uma das raças mais comuns no Brasil, nem sempre ela é a melhor raça para todas as famílias, para a sua família. Bom, ela tem uma necessidade de escovação alta, então ele precisa ser escovado com bastante frequência, porque ele tem aquele subpelo que eu comentei e ele tem uma troca de pelo pelo menos 2 vezes por ano. Ele tem um pelo com um cheiro um pouco mais forte, então ele tem uma necessidade de banho também maior. Ele tem uma tendência à destruição, exatamente por essa alta energia. Se você não consegue oferecer para ele o exercício que ele precisa, ele vai ser destrutivo. E ele tem aquele quê de bobão, né? De super carinhoso, super atencioso, mas de exercício, de atenção. Então, talvez ele não seja a melhor raça para você. Avalia isso com cuidado junto com a tua família. E uma curiosidade, sabe o Guga, o Gustavo Kuerten, o tenista? Ele foi considerado um labrador. A raça que é mais igual a ele é um labrador. Exatamente por esse jeito simpático, atencioso, carinhoso dele. Adorei! E um beijo então do labrador humano para você! Se você quiser saber mais sobre raças, as raças mais comuns no Brasil, clica aqui que a gente fez um infográfico bem legal, exclusivo da Pet Anjo para você. Você gostou desse vídeo? Eu adorei gravar, eu adoro falar sobre a história das raças, principalmente, é um tema que eu gosto muito. E se você gostou, como sempre, eu peço para você compartilhar com seus amigos, sua família e assinar aqui a Pet Anjo, para você sempre saber quando tiver um vídeo novo. Um beijo da Doutora Carol.